Olá pessoal, saudações tricolores! Hoje eu vou fazer um vídeo antes do jogo do Fortaleza, que eu não estarei aqui amanhã, estarei lá, aí. Porque tem vários assuntos que se eu for comentar no dia que eu comento o jogo de futebol, eu vou fazer um vídeo de 1 hora. Então resolvi, eu listei alguns assuntos na cabeça, alguns assuntos que eu preciso falar, porque a gente, só juntando os comentários do que a gente fala, do que a gente ouve falar e do que a gente lê. São 5 ou 6 assuntos, deixa eu me lembrar de todos. Eu não tenho o hábito de escrever o que eu vou falar, o que é um erro. Mas o primeiro, que esse está na cabeça forte, é sobre o estádio. Porque quando a gente fala do projeto de restauro do estádio das Laranjeiras, parecem aqueles bobos, muito bobos, que vem aquele papo de Cerca Lourenço, que na realidade eu acho que não são nem tricolores. Então, com toda sinceridade, não tem ideia do que é o Fluminense. Aí o estádio do Fluminense tem que ser de 50 mil pessoas, de 180 mil pessoas, de 1 bilhão de pessoas. Laranjeiras é muito pequeno. Eles não conseguem entender que Laranjeiras não é o projeto de estádio do Fluminense. Laranjeiras é o restauro de um patrimônio do Fluminense, do estádio mais histórico do Brasil. Para quê? Já cansamos de falar isso. Para apresentação de jogadores, para comemoração de títulos, para FluFest, para shows. Shows, por exemplo, você trazer o Guns N' Roses ou o Justin Bieber, ou quem você quiser do Rock in Rio para tocar na Laranjeiras. Quer dizer, desde que você faça um contrato com um gestor de arenas, fazer uma arena classe AAA. E para jogar a base, jogar o feminino, cobrando ingresso, inclusive, se for o caso, e eventualmente fazer uns 8, 10 jogos do profissional, quando a gente sabe que vai ter prejuízo no Maracanã. Para isso que é Laranjeiras. O estádio de 50 mil pessoas, 40 mil pessoas, isso é outro projeto. Esse é um projeto que o Fluminense tem que pensar como é que ele vai fazer. Não o grupo Laranjeiras 21. Laranjeiras 21 se propõe a restaurar um patrimônio do Fluminense. E é patrimônio mesmo, porque o Botafogo vendeu, nos anos 70 vendeu o São General Severiano, hoje tem aquele arremedo lá de clube, em cima de um shopping, não tem mais campo de futebol. Tem o Engenhão, que eles não gostam, quem gosta do Engenhão somos nós, que não vamos lá. O Vasco tem patrimônio. O Flamengo, a sede da Gávea do Flamengo, não é do Flamengo, é uma cessão de uso que nunca foi dada ao Flamengo. Nunca foi dada. Aquela sede, o próprio Crivella quis de todas as maneiras dar e não conseguiu dar. Pertence ao município do Rio de Janeiro. O estádio do Fluminense, o Fluminense Futebol Clube, aqueles 23, 24 mil metros quadrados que tem em Laranjeiras, aquilo pertence ao Fluminense, é nosso patrimônio. Então, quando a gente fala de estádio do restauro de Laranjeiras, é restaurar o nosso patrimônio, não é fazer um estádio novo. O estádio novo tem que ser pensado por alguma diretoria que venha à frente e que arranje um investidor que faça, que gaste, aí eu quero entrar, que gaste 900 milhões de reais. Por que eu estou falando isso? Porque o Atlético Mineiro acabou de vender o seu shopping, que é o shopping mais lucrativo de Belo Horizonte, para poder pagar dívidas. O Atlético Mineiro anteontem à noite, acertou com o conselho, agora vai para o conselho deliberativo aprovar, ele poder virar SAF. Por quê? Porque o Atlético Mineiro deve 1 bilhão e 300 milhões de reais. E o Atlético Mineiro ganhou um terreno da MRV, que é patrocinadora, amiga, investe pra caramba para fazer o estádio. Só que ela está cobrando também. Então, o estádio do Atlético Mineiro, que está quase pronto, quem entrar bota aí, é a Arena do Galo. Entra no Google. É um estádio muito bonito para 45, 40, 50 mil pessoas. Eu vou descer, entre 40 e 50 mil pessoas. Está quase pronto, ele está 90% pronto. Só que os custos saíram, a previsão deles saiu do trilho. Que era para custar entre 500 e 600 milhões de reais, está chegando em 1 bilhão, 926 milhões de reais e o estádio não está pronto. Aí a gente vê aqueles beócios, nécios, que não são tricolores, falar, tem que fazer o nosso estádio de 50 mil pessoas, aí você, meu amigo, você entra com 5 mil reais, olha só, 5 mil reais, você entra. Porque para fazer um estádio, por exemplo, no Recreio dos Bandeirantes, perto da Avenida das Américas, perto, não é na avenida, perto,
você vai comprar um terreno ali, porque tem que ser um terreno de 45, 50 mil metros quadrados, porque nenhum investidor vai fazer alguma coisa para o Fluminense, vai ser sócio do Fluminense para fazer um estádio, se ele não puder fazer um shopping para ele, o estacionamento para ele, ele tem que ter um payback, ele tem que ter um retorno financeiro. Então não vai custar menos do que 50, 60 milhões de reais. Não tem jeito. Mas isso é um problema das administrações do Fluminense, não é o problema do Laranjeiras 21. O Laranjeiras 21 se propõe a restaurar o estádio das Laranjeiras, fazer um puta do museu, o maior museu de clube do Brasil, seu do Fluminense, loja, lugar para convenção de empresas, para reunião do Fluminense, tudo centralizado, bonitinho, para o clube crescer. Essa é a primeira parte. E a gente pode pular direto para outra, que tem a ver com... Não, antes vamos falar Laranjeiras, porque tem um rapaz que não teve muito boa educação comigo. Estava escrevendo que tem que terminar com Laranjeiras e ficar só futebol. É uma pessoa, é desse pessoal que ele é tricolor, doente, fanático. Mas ele não pensa no que ele fala. Ele tem que descobrir algumas coisas. Primeiro ele tem que ler a história do Fluminense. Do Fluminense e de todos os clubes do Brasil. Todos os clubes associativos do Brasil. O futebol profissional existe hoje porque todos os clubes associativos do Brasil, um dia, o que eu estou falando? Do Palmeiras, do Corinthians, do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do América, do Santos, do Cruzeiro, do Atlético, do Grêmio, do Internacional, do Sport de Recife, do Náutico, do Fortaleza, do Ceará, ou seja, do Remo, do Paysandu, de todos. A partir dos anos 30, quando foi instalado o profissionalismo no futebol, quem manteve, quem fez o futebol profissional, quem manteve esse futebol profissional até agora, foi o clube. Quando a gente fala o clube, foram os associados do clube. E foi muito mal feito, porque, aliás, foi mal feito no mundo inteiro. Porque onde foi feito, inclusive, a começar pela Inglaterra, inventora do futebol. Todos os clubes tiveram que mudar para empresa porque não aguentam um tranco. Na realidade, os dois únicos clubes famosos do mundo, bem famosos, que ainda se mantêm pelo esquema associativo, mas que vão quebrar, um já quase quebrou, que foi o Real Madrid. Aí deram um jeito nele, umas coisas de uns 10, 12 anos atrás, segurou. Está indo para a segunda quebrada. E o Barcelona, que já que estava o Barcelona, tem 400 trilhões de sócios, já tem presidente preso e vai quebrar. Ou seja, o Barcelona e o Real Madrid, que são clubes associativos gigantes, e a torcida do Flamengo acha que é a maior do mundo. A torcida do Flamengo não dá um décimo da torcida do Barcelona. Porque a torcida do Barcelona é no mundo inteiro. Ninguém compra a camisa do Flamengo na Malásia, mas do Barcelona compra. Então o Barcelona vai ter que virar empresa. Então esse rapaz, ele não respeitou uma coisa assim do Estatuto do Fluminense de 1902. Que diz, eu tenho comigo, até hoje não mostrei, eu tenho comigo cópias eu fiz algumas fotos de algumas partes do Estatuto do Fluminense. Eu tenho de 1912. Fotografei lá no Flumemória. E com o Luizinho, uma pessoa boníssima, Luizinho do Flumemória. E com o Daniel Cohen, que me fala com o Luizinho, que o Luizinho te ajuda. Então, ele se esqueceu do seguinte, o futebol, vamos vender Laranjeiras. Quem vai vender? A torcida. Vou falar uma coisa aqui, que as torcidas do Brasil inteiro que estiverem vendo esse vídeo vão ficar meio irritadas, mas se forem pessoas equilibradas não ficarão. Nenhuma torcida, nenhuma, zero, incluindo Barcelona e Real Madrid. Nenhuma torcida no mundo, no planeta Terra, mantém um time. Nenhuma. Aí digo mais, nenhuma torcida no planeta Terra, por mais fanática que ela seja, por mais presente que ela seja, consegue manter cerca de 35% da folha de pagamento de um departamento de futebol de um clube profissional. Então esse rapaz falou, tem que vender. Vem cá, bonitão, o clube não pertence à torcida. O clube pertence, única, por estatuto, aliás, todos os clubes do Brasil, todos os clubes associativos do Brasil. O dono do patrimônio
quando eu digo dono do patrimônio, se eu tiver uma ação judicial para terminar com a associação e tiver tudo em dia, por exemplo, imagina o seguinte, o Fluminense não tem dívida nenhuma, zero. Aí resolve se dissolver. Aí, como é que fica isso? E aquele patrimônio vai para onde? Vai para os sócios proprietários. Ah, contribuinte não, sócio proprietário, o nome já diz, proprietário. Ele é dono de algum avo do terreno. Imagina que se tivesse só 1.000 sócios. Então você vai ter 1.000 avos. Se você é sócio proprietário e tem um título só, você vai ter 1.000 avos do terreno. Pronto. Então o cara vende laranjeira com direito com a permissão de quem, bonitão? Não vende. Aí eu estava falando para ele que a chance do Fluminense é dividir o futebol. Aliás, eu falo isso desde o Orkut, em 2008, 2007. O Fluminense tinha que ter 2 CNPJs, um para o futebol e um para o clube associativo. Faz isso. O futebol hoje nas Laranjeiras, sabe quem do futebol profissional do Fluminense? Do futebol profissional e Xerém. Trabalha em Laranjeiras? Só o Mário Bittencourt. Xerém tem o pessoal dele lá em Xerém. E o resto do futebol está no CT, lá na Jacarepaguá, em Curicica, o Carlos Castilho. Mas ninguém lá. Então tem que separar. O futebol vai para onde? O dono do futebol, a pessoa maior do futebol, vai trabalhar no CT, vai ter seu escritório no CT. Lá vai ter as reuniões, é gigante aquilo lá, é bonito, dá para fazer tranquilo. E o clube associativo fica para os sócios, que são os donos do patrimônio. O sócio, por exemplo, não é dono de Xerém, nem é dono do CT. Mesmo porque nem Xerém, nem o CT pertencem ao Fluminense. Foram cessões de uso dadas ao Fluminense. Cessões de uso dadas ao Fluminense. Então, eu estava falando para ele, isso aí não dá, meu amigo, tem que ser com calma. E assim ainda não entendeu. Então, aí eu falei assim, é melhor não falar mais nada, porque o cara não entende, tem que separar o futebol. Porque o Vasco e o Botafogo viraram SAF, o Cruzeiro eu não li. O Vasco continua com seus esportes olímpicos, com sua sede social para os sócios. No futebol, a 777 Partners, que é o dono do Vasco agora, tem 70%. E o Clube de Regatas Vasco da Gama tem 30%. O Botafogo ficou com 10%, pertence ao Botafogo Futebol e Regatas, e 90% pertence à firma do John Textor. Agora o resto do clube pertence aos sócios. E o cara não conseguiu entender isso, aí fica difícil. Vou falar de outro assunto. Já engatando nisso aí. Pessoal descendo a ripa no Angione. Não tenho nada contra nem a favor do Angione. Eu consigo ver uma coisa de maneira bastante simples. As pessoas culpam o Angione pelas contratações que o Fluminense faz. O Angione tem que sair. Meu amigo, você que fala um negócio desse, bota lá o Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, ela simplesmente falou, vou falar de uma palavra feia aqui, mas é a pura realidade. É o esparro do Celso Barros e do Sandrão. Era um esparro, ele fazia isso. Ele tinha coisa que ele tinha autonomia para fazer, que era gerenciamento ali. Na hora de fazer um contato, ele não saía sozinho fazendo contato, ele tinha uma ordem, uma permissão ou não para fazer. Então, quando descem a ripa no Angione, meu amigo, para e pensa. Se o Angione faz tudo que você fala que ele tem que sair porque ele contrata mal, então o Mário Bittencourt é um bobo, é um espantalho, está lá de bobo. Porque quem manda então é o Angione. O Angione faz tudo que o Mário Bittencourt pede a ele para fazer, manda ele fazer e permite que ele faça. Quem manda é o Mário. Tanto é que o Mário não colocou, quando a chapa Mário e Celso foi eleita, o Celso ficaria com o futebol. Bom, não existe mistério nisso. Eles brigaram logo depois. É claro, isso foi pensado. Brigaram logo depois. Brigaram a partir do Oswaldo de Oliveira. Quer dizer, ali ficou mais exposto. E quem é o vice-presidente de futebol do Fluminense? Mário Bittencourt. A quem o Angione responde? Ao vice-presidente de futebol. Responde. Ele não é dono, ele responde. Como era com o Celso Barros. Celso Barros era o patrocinador. Quem era o presidente? Peter Sinsen. Quem era o vice? Sandrão. Quem era o esparro do Sandrão? Rodrigo Caetano. Então, quando você fala do Angione, o Angione é simplesmente um empregado do clube. Ele faz o que o chefe dele manda
pede ou permite que ele faça. Então, para e pensa na hora de escrever, em vez de escrever bobagem, pensa no para quem que você tem que falar isso. O cara está contratando mal. Quem está contratando mal é o Angione? Não. Quem está contratando mal é o chefe do Angione. Terceiro, em cima disso, quem é que contratou mal? O Angione, que contratou o Felipe Melo? O Angione, que contratou o Natan? O Angione, que contratou o Fábio por uma fortuna, um goleiro que estava se aposentando? O Angione, que contratou o Bigode? O Angione, que comprou o Caio Paulista e o Cris Silva? Cristiano? Foi o Angione? Não. Foi o Mário Bittencourt. Mário Bittencourt é que contratou. Então, aí a gente vê como a gente está mal. Porque, infelizmente, o Fluminense ainda pensa de modo arcaico na sua administração. O seu vice-presidente de futebol, que por um acaso é o presidente do clube, e gastou uma fortuna esse ano. Eu sempre falo isso. Eu dou como exemplo o Natan, que é uma pessoa que eu acho que custa demais e não produz 1/1000 do que a gente esperava que ele produzisse. Natan custa ao Fluminense 450 mil, 500 mil reais, 450 mil reais por mês. Agora, em setembro, mês 9, ele já ganhou 8 salários. Ou tem que ganhar agora, que essa semana agora está vencendo o salário de setembro, o pagamento de setembro. Então, 450 mil vezes 8, porque são 8 meses, dá 3 milhões e 600. Mais 67% de encargos sociais. Mais 8/12 que corresponde ao 13º com seus encargos sociais. Essa brincadeira dá mais do que 6 milhões de reais para um jogador que fez uma assistência e 2 gols, sendo que o primeiro gol foi meio sem querer, porque a bola desviou no cara do Cruzeiro e matou o goleiro. E um gol de falta, muito bonito inclusive. 6 milhões por 2 gols e uma assistência. E ainda tem os passadores de pano que, o Natan, vamos dar uma chance. O cara teve 1000 chances, pô. O último jogo agora foi isso, entrou o Natan, 1000 chances. Jogou mal pra cacete. Ele parece aliás, já falei isso aqui e volto a falar. Um sobrinho de um amigo meu que mora em Belo Horizonte, torcedor do Atlético, alucinado, falou: o Natan, ele entra 10 vezes em campo, 8 vezes ele está dormindo. Ele não produz. Por isso que o Natan sempre foi banco. Sempre foi banco, reserva. Vou falar aqui, talvez eu não acerte a ordem lá fora. Só do Atlético Paranaense, onde ele se revelou, foi pro Chelsea. Se não me engano, foi o Chelsea. O Chelsea é um outro de azul, eu não estou me lembrando o nome. Acho que é o Tino. Não, foi o Chelsea. Só do Chelsea não se firmou. Aí foi emprestado, não sei a ordem, tá? Belenense, não se firmou. Foi emprestado pro Vitesse, não se firmou. Foi emprestado para o Amiens, não se firmou. Aí veio para o Atlético Mineiro, não se firmou. Aí o Atlético Mineiro emprestou o Fluminense com o preço do passe de 15, 12, 13 milhões de reais. Não se firmou e teve todas as chances do mundo. Ainda tem gente que fala, não bota o Natan, porque o Natan já jogou de segundo volante. O Natan jogou de segundo volante no Atlético Mineiro 2 jogos. 2 jogos. E a gente viu que ele foi uma merda. Ali tinha que ser o Martinelli, que não aguenta o jogo inteiro, ou o Iago, que eu li ontem, que ele não joga desde do dia 10 de junho, até hoje jogou 12 minutos. Porque do nada, o Fernando Diniz sacou o cara que era titular, é o terceiro cara em assistência do time, mesmo parado desde julho, agosto, setembro, 3 meses. O cara é o terceiro em assistência. Você não gosta do cara? Tudo bem, mas o cara é produtivo. E não adianta, o que não é legal, o Fernando Diniz, que é um cara adorado pela torcida, começar por mim, falar aquelas coisas, aquelas frases feitas, não, ele é esforçado, vai ter a sua vez. Me lembra o Abel falando isso do Ganso. Quando o Ganso, acabando com o jogo, o Abel não, ele vai ter sua chance. A torcida pedindo o Ganso e o Abel, não, ele vai ter, não queria colocar. O Abelão não queria colocar. Não era jogador para o Abelão. Como o Iago não é jogador para o Fernando Diniz, e o Iago renovou o contrato até o final do ano que vem, ou até o final do outro ano. Quer dizer, são coisas do Fluminense muito estranhas.
Depois disso, a gente tem, em cima disso, volta o Calegari, porque o Calegari fez uma partida, ele fez uma partida ótima, uma. O Calegari tem que ser agora o titular, tem que ter uma chance. Porra, o Calegari é um jogador, assim como o Martinelli, assim como outros jogadores que nós temos, é um jogador mediano. Como ele é da nossa base, a gente fala que são as nossas joias de Xerém. O Calegari é aquele cara que se aparecer uma proposta de 2 milhões de euros, vende rápido. Daqui a 5 anos ele explode que nem o Fabinho explodiu no Mônaco. E depois foi pro Liverpool. E no Liverpool ele virou seleção brasileira. Mas ele está com 30 anos, 29 anos de idade. Saiu do Fluminense, era terceiro reserva. Ninguém dava nada por ele. Aliás, ele ficou rodando na Europa só em time de segunda divisão até que conseguiu uma vaga no Mônaco. Aí chegou no Mônaco, ele lateral direito, era reserva. Aí precisava de um cara no meio, ele entrou, jogou pra cacete. Descobri minha posição, eu sou líbero, sou volante. Aí ele se firmou. Então, o Calegari jogou uma partida bem contra ano passado, contra o Internacional, tudo bem. O Martinelli já jogou umas 10 partidas bem. E até hoje não se firmou. Então o Calegari e o Martinelli são bons jogadores para compor elenco. Mas não é para ser titular. Não é para ser titular, essa que é a verdade. Você vê lá na Europa, agora o João Pedro está acabando com a bola. O João Pedro, depois de Watford, 2 ou 3 anos lá no Watford, agora está no Tottenham, está jogando pra caramba. O cara está jogando pra cacete, começou a jogar muito. Diferente, por exemplo, do Richarlison. O Richarlison já chegou jogando muito. O Richarlison não tem essa com ele, não. O Kaique foi emprestado agora para um time de Portugal. O Kaique vai explodir daqui a 2, 3 anos. Como o Vinícius Júnior, aconteceu a mesma coisa. O Vinícius Júnior foi vendido para o Real Madrid. O Real Madrid botou ele no Sub-23. Ele ficou lá 2 anos. Entrava, jogava 10 minutos quando o jogo estava ganho, no principal. Agora o cara é titular absoluto. Porque já está há 4 anos no Real Madrid. Esses 4 anos, 3 ele pastou. 2 anos e meio ele pastou. Então, o Kaique, o João Pedro, esses caras vão explodir. O João Pedro já está explodindo. É um jogador espetacular. O outro, o Marcos, esqueci agora o nome, velhice é uma desgraça. Foi para o Atlético de Madrid, está sendo emprestado, não arranja lugar nenhum porque fez uma besteira quando estava aqui no Fluminense. Ele podia ter ficado no Fluminense, se firmar, explodir e ir bem. Então, nós temos alguns jogadores, são jogadores, o Marlon, por exemplo, o zagueiro Marlon, que agora foi para um clube da Itália, voltou para a Itália. Está sempre jogando ali naqueles times que sobem, que descem. Nunca foi grandes coisas. O torcedor do Fluminense, não, Marlon. O Ibanez ontem levou um golzinho em cima do Nonato, o Nonato já estreou fazendo gol de vitória contra o Roma no torneio da UEFA, não a Champions, a outro. Então, não são essas coisas todas. O Ibanez ainda é legal, mas eu também não acho essas coisas maiores, não. Tem atletas, tem zagueiros bem melhores. Então é isso, eu acho que o Fluminense tem que... E outra coisa, a mesma coisa, o Iago entrou agora no jogo contra o Atlético Paranaense. Jogou mal. O cara está sem jogar há 3 meses. Aí que a gente vê os passadores de pano. O Natan tendo chance uma atrás da outra. Não, vamos botar o Natan, vamos botar. O Iago há 3 meses sem jogar. O cara foi mal. O cara tá sem ritmo. Mesma coisa é o Alan. O Alan vai entrar agora. Se bobear, o Alan entra amanhã. Ele faz 5 minutos de jogo. Digo, malhando o Alan. O Alan não estreou. O Alan não estreou primeiro porque o problema dele era papelada, já que ele é um cidadão chinês. Depois, ele teve uma contusão. E nego se esquece do Deco. O Deco, para estrear no Fluminense, demorou pra cacete, porque já estava pronto para estrear e contundido. Porque o Deco, quando veio pro Fluminense, apesar de ser um cracaço, ele tinha uma contusão séria, tanto que foi o que ele interrompeu o contrato dele, porque ele já não aguentava mais. A bichada estava grande, a bicheira estava enorme, cheia de bichinhos saindo. Aí ele parou, foi honesto, já estava milionário, e falou assim, olha, eu tenho que parar porque eu não estou conseguindo. Mesma coisa foi o Zico. Para cada jogo, o Zico tinha que ficar fazendo compressa no joelho, fisioterapia. Até que chegou o dia que o Zico falou assim, não dá para continuar, eu tenho que parar. Então, o Alan
teve a mesma contusão que o Fred teve em 2009. A mesmíssima contusão. Por isso que demorou. E o Alan pode ser um jogador extremamente útil. A gente vê jogadores que o Michel Araújo entrou no primeiro jogo, deu 2 assistências. No segundo ele deu um passe errado, mataram o cara. O Marrone já entrou uns 5, 6 ou 7 jogos. E só naquele jogo que foi 5 contra o Curitiba, que ele jogou 15, 20 minutos mais ou menos. O resto é uma porcaria. Mas ele não para de ter chance. Por quê? Porque ele é um jogador que o Diniz gosta, que o Diniz acredita. O Diniz tem que acreditar um pouco mais. O Diniz tem que se lembrar, por exemplo, já que a gente não está, perdemos o Nonato, que o Helman chegou a usar muitas vezes, foi a melhor fase do Michel Araújo com a gente, ele jogando na posição do Nonato. Por que não testa o cara ali? Testa. Porque a condição ideal nossa seria o Wallace. O Wallace está emprestado. Então o Wallace não vem, só ano que vem. E a gente tem um elenco curtíssimo e perdemos jogadores nesse elenco. Fora o fato, não vou nem falar aqui, da vergonha que foi o Matheus Ferraz estar contundido, ter sido feito uma cirurgia e ninguém sabia de nada. Ninguém noticiava nada. E talvez o Fluminense tenha que fazer a mesma coisa que fez com o Hudson. Renovar o contrato até que ele fique pronto para jogar em outro clube. Então, a gente tem, pro ano que vem, agora já começou a se falar pro ano que vem. Anteontem o Arthur fez uma jogada de Pelé. Espetacular, coisa de Pelé em alto nível. A assistência que ele fez pro drible de futebol de salão em cima do goleiro, em cima do back. Aí vieram 3 em cima dele, ele deu de calcanhar, de costas, para o cara fazer o gol. Então a gente tem hoje na base o Arthur, o Alexander, que já pode entrar. O Alexander tem 20 anos, tem 19, 20 anos, já pode entrar. Então Arthur, Alexander, Abner, o Granada. O John Kennedy foi muito bem parado, porque o Fluminense está querendo salvar o John Kennedy, porque o John Kennedy tem uma cabeça de merda, né? Uma cabeça de ameba. É igualzinho ao Robert, o que é uma pena. O Robert talvez tenha sido, até hoje, um dos 3 maiores jogadores que o Fluminense teve na base. E o cara se perdeu. O cara se perdeu depois de uma contusão no jogo contra o Boa Vista, que ele estava jogando bem pra caramba. Ele entrou de titular, estava jogando bem pra caramba, se contundiu, e depois dessa contusão ele nunca mais voltou a ter esperança. Ele só jogou contra ele mesmo. Hoje ele deve estar jogando em um time de 4ª divisão. Porque ninguém aceita isso aí, jogando por uma Marioli e por um Guaravita. Então o Kennedy, o Fluminense está tentando fazer a mesma coisa que fez com o tal do Michael. Você lembra? O Michael que usou drogas. Vamos segurar o cara aqui, vamos manter sob contrato. Mas o cara não largou as drogas. Agora está jogando aí na 2ª divisão, 3ª divisão do Brasil. Ele voltou para o Brasil. Ele jogou pelo mundo inteiro. Era um cara que fazia gol pra caramba. Mas a cabeça dele, o cérebro dele é desse tamanhozinho. O John Kennedy é a mesma coisa. 20 anos de idade. Fez gol ontem, inclusive, fez gol no Sub-20. Esse 4-0 contra a Portuguesa. Onde esse jogo que teve a jogada do Arthur. E tem o João Pedro ainda por cima. O Fluminense tem o João Pedro no Sub-20. No Sub-20 o Fluminense tem uns 3 ou 4 jogadores que podiam ser testados. Aliás, eu não sei porque não foram testados ainda. Que é o João Pedro, o Marcos Pedro, o Johnny. Porque o nosso lateral direito reserva não é mais o Calegari. O Calegari tem jogo que ele nem vai. Nem é relacionado. Então bota o Johnny. Então é Johnny, Marcos Pedro, João Pedro, Samuel Granada. E o Alexandre Jesus tem jogado bem, inacreditavelmente. O Alexandre Jesus tem jogado bem e tem feito gols. Ontem fez 2. Eu vi o jogo ontem, mas eu acho que o Fluminense não vai se classificar para a final, não. Porque o time do Cuiabá é um time muito enjoado, muito bom. Se tivesse empatado ontem, não teria sido nenhuma injustiça. Nenhuma. Eles perderam muitos gols feitos. Jogando aqui no Rio. Imagina jogar lá em Mato Grosso. Então eu acho que eles são os francos favoritos para virar o jogo e irem para a final. Aí se for para a final, os jogadores estão dispensados que não tem mais o que jogar. Vai jogar o torneio Otávio Pinto Guimarães? Porra, bota esses garotos para treinar com o time titular e ainda tem também, esqueci o... Tem mais um centroavante que jogou esse ano contra o Boa Vista. Não sei o que, Martins, Gustavo Martins, Thiago Martins, um negócio desse. Também é um bom jogador. O filho do Ivanildo ontem jogou pra caramba.
O Iago jogou muito, mas muito. É outro jogador. O Luan Freitas, acho que está um nível abaixo desse pessoal aí. Então o Fluminense tem jogador para compor o elenco. Já era para estar compondo agora. Sempre falei que não é uma coisa nova. O Arthur poderia estar jogando como reserva do Ganso. Para jogar 10 minutos, não ia se queimar, não. Aliás, pelo contrário, de repente ele joga 10 minutos e o nego fala assim, porra, o Ganso tem que se cuidar. Porque o moleque tem muita bola, muita bola. Aí para pensar em botar o. Ontem eu vi um comentário, por que a gente não coloca o Arthur no lugar do Nonato? Porque aí vai matar o Arthur. O Arthur é meio de ligação. E nós só temos um meio de ligação no nosso time, que se chama Paulo Henrique Ganso. É isso, gente. Isso que eu queria falar sobre as coisas do Fluminense. Outra coisa, nesse assunto aí. Eu iria ver o Fluminense para ver se dava para trazer o Dodge de volta. Eu escrevi isso. Quando o Nonato falou que ia sair, eu falei, por que não vê como é que está o contrato do Dodge? O Dodge é um jogador muito útil, muito bom jogador. Trazia ele de volta e resolvia o nosso problema. Falou? Saudações tricolores, que amanhã a gente consiga vencer o Fortaleza. E domingo eu estou de volta.